Na virada do primeiro para o segundo milênio, do século X para o século XI, um imperador cheio de vontades de expandir seu império promoveu uma das maiores atrocidades em tempos de guerra de toda a história. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Então vem comigo. Mas antes, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Do Império Bizantino. Nascido no ano de 957, ele era filho do imperador Rômulo II. O imperador Rômulo II faleceu quando o Basílio e o seu irmão Constantino ainda eram menores de idade. Então houve um período de regência que acabou levando o Império Bizantino a um certo período de instabilidade administrativa. No ano de 976, o Basílio chegou ao poder, foi coroado e assumiu como Basílio II. Ele conseguiu resolver esses problemas de instabilidade que estavam acontecendo no Império e precisou lidar com alguns problemas externos envolvendo conflitos militares com outras nações. A leste, ele precisou lidar na região da Geórgia e da Armênia, com o Kanato de Czar, e na região da Síria, ele precisou lidar com o Califato Fatímida. Porém, nenhuma dessas incursões gerou maiores problemas para o Basílio e, no geral, isso terminou com trégua, sem que não houvesse maiores diferenciações de território e nem que isso causasse algum problema no território do Império Bizantino. Na verdade, o maior foco das atenções militares do Basílio II se encontravam a oeste, na região dos Balcãs, onde atualmente estão países como a Sérvia, a Croácia, a Macedônia, Kosovo, Eslovênia, que nessa época pertencia ao Império dos Búlgaros. O Império Bizantino já estava em combate com o Império Búlgaro alguns anos antes mesmo do coroamento de Basílio II. O próprio pai de Basílio II teve alguns embates militares com esse império. O Império Búlgaro vinha crescendo de poder ao longo desse tempo e na época de Basílio II chegou ao poder nesse Império Búlgaro o czar Samuel, que foi um líder igualmente ambicioso e também um grande estrategista militar que fez frente ao Basílio II e também tinha planos de expansão para cima dos territórios do Império Bizantino. Nos primeiros anos de combate, o Império Búlgaro levou a melhor nos confrontos. Ele conseguiu algumas vitórias em cima do Império Bizantino e foi fazendo sua força prevalecer. Já no século XI, bem no início do século XI, o Basílio II conseguiu reverter essa situação. Ele começou a ter vitórias militares em cima dos búlgaros e aos poucos foi com suas tropas penetrando para dentro dos territórios do Império Búlgaro. O final dessa guerra aconteceu no ano de 1014, na Batalha de Clídio. Nessa batalha, o Império Bizantino conseguiu derrotar todas as forças da Bulgária e rendeu todas as tropas. E foi aí que aconteceu essa grande atrocidade promovida pelo Basílio II. O Basílio II deu uma ordem para que todos os 15.000 soldados búlgaros rendidos fossem cegados, que tivessem os 2 olhos perfurados, e de que um em cada 100 tivesse um dos olhos preservados para que conduzisse o restante da tropa de volta. E, após ter cegado todos esses soldados, ele mandou eles retornarem para a capital do Império. O czar Samuel II, ao ver a sua tropa chegar, derrotada, praticamente quase todos os soldados cegos, em estado péssimo de condições, ele teve um colapso ao ver aquilo devido à comoção e acabou morrendo devido a esse colapso de tão forte que foi o choque diante dessa cena que ele assistiu.
Com a morte do czar Samuel e aí a derrota final das tropas búlgaras, o Basílio II conseguiu subjugar todo o Império Búlgaro. O Império Búlgaro foi incorporado ao Império Bizantino e todas as terras do Balcão passaram a pertencer aos bizantinos. Após o término dessa guerra com os búlgaros, o Basílio II teve alguns outros planos de expansão. Ele queria dominar o sul da Itália, ele queria dominar a ilha da Sicília, que na época era dominada por árabes, ele queria colocar um papa grego, do catolicismo grego, em Roma, e queria criar laços dinásticos com a Germânia. Porém, nenhum desses interesses, nenhuma dessas suas ambições foram adiante, e ele faleceu em 1025, tendo expandido a fronteira ocidental do Império Bizantino e gerado uma maior estabilização tanto na parte administrativa quanto com relação às nações do leste. Toda essa violência cometida por Basílio contra os búlgaros lhe renderam um nome que se manteve pela história. Ele é conhecido como Basílio II Bulgaróctono, que em bom português significa Basílio matador de búlgaros. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.